E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Há quanto tempo, não? Vocês já deviam estar acostumados com os meus sumiços e hoje o vídeo vai ser meio metalinguístico, então a gente vai falar justamente sobre esses silêncios e sobre ahn, várias coisas. Eu percebi que eu tinha uns 10 vídeos acumulados para fazer e não estou conseguindo falar praticamente sobre nenhum deles. Geralmente, quando minha cabeça está muito cheia de coisa e eu quero falar sobre muita coisa ao mesmo tempo, aí eu não consigo falar nada sobre o que ocupa a minha mente. E aí eu acabo sendo reativo e falando qualquer groselha que me deixe puto no dia. Ahn, e... Mas eu também não quero fazer isso. E aí eu pensei, por que que eu não posso falar sobre gratidão? Por que eu não posso falar sobre ser tremendamente grato? Por que que isso parece não estar disponível para a maioria dos ateus? Porque o pacote ateu é assim, né? Porra, todo mundo acredita em Deus e eu não, eu sou mais inteligentinho do que todo mundo. E aí as pessoas acreditam porque elas precisam, e você não pode tirar a religião das pessoas sem colocar nada no lugar. Ateu é uma raça chata do caralho. E aí, tal qual Mola, quando você se torna ateu, você acaba rejeitando determinados comportamentos que são típicos de crentes. Tô falando daquele crente neopentecostal específico, eu tô falando de pessoas que acreditam em Deus. E uma coisa que eu acho que eu posso falar é que eu tenho que ser tremendamente grato. E eu precisei escutar E o Vento Levou pra chegar nesse ponto, assim, né? De bem-estar, em que eu fico tão bem que eu posso sumir por 6 dias. E porque eu não tenho necessidade de desabafar. E porque eu encontrei uma certa paz. Literalmente, esse livro, de maneira muito inesperada, de maneira muito inesperada, e o vento levou, me trouxe muita paz. Então, quer dizer, com esse livro aqui, esse livro foi escrito em 1930. Ele fala sobre uma história que acontece em 1860. A gente está falando sobre a Guerra Civil Americana aqui. Então, é um romance melhor do que qualquer romance que você possa ler ou escutar. E ele vem com um curso gratuito de história aqui, caso você queira fazer esse curso, né? Então, e, e diz muita coisa esse livro ter sido publicado em 1936 e a autora ter passado 10 anos escrevendo esse livro. Então, por que que você é novinho? Por que que você é novinha, gosta de música velha? Por que que você se vacina tanto com bandas dos anos 70, 80, 90? E quando você, na verdade, tem tantas opções, né, de música hoje. É porque antigamente a indústria musical ela dava tanto dinheiro e era tanto dinheiro que ela acabava podendo exigir muito. E ela exigia muito e ela tornava famoso quem conseguia entregar muita coisa. Então você tem 3 décadas aí de música em que as bandas ficavam a vida inteira para fazer 3 álbuns. Em que elas ficavam anos trabalhando em uma única música e que a qualidade musical ela era realmente importante. E ao longo do tempo ela ia consagrando determinadas bandas. E hoje a coisa, essa indústria ela já não é mais tão milionária assim. Ela já não recompensa tanto assim. Os sucessos eles são muito rápidos, eles desaparecem muito cedo. Esse negócio de streaming não deixa ninguém rico de vender disco, por exemplo. E aí as coisas não são tão caprichadas. E quem manja do mercado editorial do Brasil e do mundo inteiro sabe que hoje você escreve teu primeiro livro. E aí, se ele for publicado, depois você vira puta da editora. E você tem que escrever o que a editora quer, porque senão você não vai pra frente. E a editora quer aquilo que vende e ela quer aquilo que é terminado rápido. Então hoje, a menos que você seja um herói, ou seja rico, né, ou tenha mecenas, ou tenha. A menos que você não se preocupe com grana e saiba muito bem o que você quer da vida, você não consegue ficar 10 anos escrevendo um livro. Não se essa for a sua profissão. E o livro ele demanda muito de você. É muito difícil trabalhar.
Para mim é muito difícil, pelo menos, trabalhar na área de humanas, ter constante interação com pessoas e ainda me manter consistente numa história que eu tô criando. Eu tô dando muita volta nos meus pensamentos, mas basicamente eu tô falando de um livro que não só levou 10 anos para ficar pronto, como ele é terminado num tempo muito característico dos Estados Unidos, que é o pós-1930, que é o pós-colapso financeiro americano, né? O primeiro dos três, né? Porque a gente tem um gigantesco em 1930, a gente tem um seríssimo em 2008 e a gente tem um seríssimo em 2027. Ainda bem que você está comprando dólares na Nomad, porque é uma moeda forte que só sobe. Ainda bem que você começou a fazer isso o ano passado, quando o dólar estava 6. E agora você está aproveitando a promoção a 5, né? Aproveita, porque ano que vem vai derreter mais. Profecia furada, como tantas outras que eu fiz aqui nesse canal e não deram porra nenhuma. Então, em 1930, as pessoas elas estavam se erguendo de uma coisa que parecia muito um cenário pós-guerra, do tipo, nossa, todas as empresas sumiram, todos os empregos sumiram, todo o dinheiro perdeu valor. E o Vento Levou, ele aparece, tal qual o livro de Tolkien foi muito importante para ele, e o livro de Tolkien, Senhor dos Anéis, foi muito importante para quem é, 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 na verdade, só o C.S. Lewis lá teve esse privilégio. Mas deve ter sido muito importante para o Tolkien ler a história dele mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, em que ele via a ameaça, né, do leste e não sabia no que o mundo ia dar. E ele estava olhando para a terra dele e falando: meu Deus, tomara que isso daqui sobreviva. E em 1936, eu acho que o Vento Levou ele foi muito importante para os americanos, porque pós-colapso financeiro de 1930, a galera tava falando: cara, a gente tem que encontrar força para se reerguer. Em 1936, a galera tava encontrando forças onde não tinha para se reerguer, porque os Estados Unidos ele começava a se fortalecer, o que culminaria numa máquina de guerra, numa indústria fortíssima, quando chegou a Segunda Guerra Mundial. Mas E o Vento Levou é uma história sobre rebeldia, né? O que eu falo? Se você nasceu pobre no Brasil, você tá numa máquina de moer o pobre. Tá numa máquina de moer o pobre. O Brasil ele foi feito para te moer, para te estraçalhar. E é um ato de rebeldia você não se deixar estraçalhar por ela, por essa máquina. Em 1936, as pessoas estavam num mundo em que elas estavam desoladas economicamente. E algumas pessoas falavam: não, eu não vou ficar nessa bosta aqui, não. Quer dizer, a gente está prestes a ver um colapso aí, e eu já quero, né, que conste aqui nesse canal que isso já aconteceu outras vezes. E tudo bem, que a gente vai sair vivo, que a gente vai sair fortalecido de tudo que está por vir. Ou não, né? Depende de cada um. E o Vento Levou, ele me trouxe uma paz muito grande, no sentido de que eu sou muito tapado de ficar olhando, de ficar tentando uma perspectiva que salve toda a humanidade. E eu mesmo, nesse canal, vivo dizendo que não dá. Que a gente tem que colocar máscara em nós mesmos primeiro. Então, para se levantar desse colapso financeiro em 1930, as pessoas tinham o Vento Levou, que mostrava como que a Scarlett se levantou em 1860. E como que o Red Butler, eu não sei o nome do cara até agora, porque eu só escutei o livro. Pela primeira vez eu tô vendo a grafia de Hef, que aqui a gente vai ler como Hatch, né? É, é, então, o que a Scarlett fizeram e o que a Scarlett e o Butler fizeram foi basicamente o que as pessoas estavam fazendo em 1936, é se rebelar contra aquela merda que estava dada e conseguir se destacar e conseguir se reerguer. E assim, tem muita sabedoria, tem muito capricho, tem muita técnica, tem muito conhecimento nisso. E vem um sentimento de gratidão, porque talvez se eu tivesse lido esse livro 15 anos atrás, eu teria achado uma merda, teria achado chato pra caralho, eu teria falado: nossa, que bosta, gente que gosta desse tipo de romance, e que superficialidade, porque eu não teria capacidade de entender essa obra.
E eu não quero aqui pagar de inteligentinho, de meu Deus, eu sou o único cara nessa internet que entendeu o livro. Não tô fazendo isso. Eu tô dizendo que eu tenho uma bagagem que acolhe muito bem esse tipo de conteúdo. E que. E os conflitos que esses personagens passam, e aquilo que eles vivem, e aquilo que eles sentem, conversa tanto com o meu repertório que eu consigo entender a conclusão em que eles chegaram. É, e, e olhar para as minhas próprias conclusões da minha própria vida e perceber o quanto eu sou injusto comigo mesmo. Eu sou absurdamente injusto comigo mesmo em relação às conquistas que eu tenho e às coisas que eu conquisto. Né? A Scarlett, ela precisou do livro inteiro, né? Ela precisou de, de quase todas as páginas desse livro, exceto as últimas, para entender que a vitória não estava no social, que a vitória não estava na quarta camada da pirâmide de Maslow. É muito, é muito difícil para uma pessoa que já passou fome entender isso. E é muito difícil para uma pessoa que conseguiu não só escapar, mas tirar outras pessoas da fome. É muito difícil convencer essa pessoa de que dinheiro não é importante. É muito difícil convencer essa pessoa de que status e poder não são importantes. Porque a pessoa sabe que é fome e ela sabe o que é não poder falhar, porque se ela falhar, todas as pessoas ao redor dela vão desmoronar. Essa história aqui ela é muito boa para te tirar da polarização, por exemplo. Porque você lê esse livro aqui e você entende os caras que criaram a Ku Klux Klan. E aí você escuta eu falando isso de maneira anacrônica, você já vai lá no canal de esquerda e já vai ter 3 filhos me xingando. Falando aquele japonês safado, ele defende a KKK. Não. Mas você entende de onde que veio tanto ódio, de onde que veio tanta dor. E isso foi fabricado da mesma maneira que esse ódio na Palestina e em Israel é fabricado. Porque atende aos interesses de pessoas que ganham muito com isso. E aí você fala, cara, não dá pra salvar a humanidade, porque nós somos isso. Nós, humanidade, nós somos isso. A gente faz guerra, a gente se mata, a gente se hierarquiza, a gente se explora. E essa natureza não vai mudar. Mas existem espaços, assim, né, nessas sociedades que são criadas e que se transformam o tempo inteiro, onde você pode ficar bem, onde você pode ser um Tom Bombadil. E aí eu comecei a sentir gratidão, porque eu converso muito com o Corvo e aí ele tava tirando sarro do pensamento em arborescência, né? E aí eu falei, eu queria muito conseguir um dia explicar essas sinapses que acontecem e o que é esse tal de pensamento em arborescência. Ele falou, se você abrisse o Excalibur e ficasse 2 horas falando sobre, descrevendo o que acontece no teu pensamento em 2 segundos, assim, você conseguiria? E aí sim, eu conseguiria, mas não tem por que eu fazer isso. Quer dizer, para fim didático até teria. Mas aí esse meu silêncio desses últimos 6 dias, ele veio do fato de eu estar me expondo a muitas obras ao mesmo tempo. Então, simultaneamente, eu estava vendo muita coisa. Eu vi E o Vento Levou. Eu vi... eu terminei alguns livros que eu estava lendo. Eu ainda não terminei o Diálogo entre Civilizações, porque ele é maravilhoso e eu não quero ter pressa. E esse é um livro para se ler lentamente para crescer junto com ele. Eu leio 2 páginas e paro. Eu recebi essa coisa maravilhosa que eu não estava conseguindo comprar por causa de um complemento de Chrome. Uma extensão de Chrome estava impedindo eu de conseguir fazer o meu cadastro na estante virtual, que é o único lugar onde eu consegui encontrar esse livro aqui, porque a Amazon parece que não tem muito interesse de, né,
facilitar a aquisição desse tipo de produto. E o Pedro me comprou, esse livro chegou aqui, e aí, assim, é interessante o quanto eu tô vendo, e o vento levou, eu tô vendo o livro do Dorival Santana a respeito... Cara, eu comecei o livro, eu tô aqui, ó, né, eu tô... Bom, não vai dar pra ver. Eu tô aqui, eu li só essa parte aqui. E nessa parte aqui, eu falo, meu Deus, como é bom ter acesso. Como é bom ter acesso a esse conteúdo depois de ter sido quem eu fui ao longo de todos esses anos. E esse pensamento é muito complexo, porque eu estou fazendo sinapses muito aceleradas que vão ficar claramente muito confusas, mas eu tenho entre vocês pessoas que me enchem de orgulho, que são pessoas que claramente me superam em assuntos que são do meu interesse. E eu me orgulho muito de ter participado do processo de cativar a curiosidade, de colocar perguntas. E agora eu tô vendo, por exemplo, o Carlinho em busca de respostas que me dá muito orgulho. E eu não sei a que conclusão que ele vai chegar nessa saga que ele tá indo de buscar respostas. Mas eu entendo que ele já me ultrapassou muito, pelo menos nessa área de humanas, pelo menos nessa parte de filosofia, que é um dos meus campos de interesse, né? E pelo menos nisso, o menino tá voando, ele já tá muito mais longe do que eu, e a gente troca umas figurinhas que já não são mais do tipo, olha, professor, o que eu achei aqui, eu achei isso daqui interessante. Não, a gente já tá falando de igual para igual, senão ele me falando de cima. O que não me deixa pequeno, porque eu falo, cara, é muito legal ver o quanto a gente pensa diferente, o quanto e me dá orgulho desse contraste, dessa diferença. É, e se eu fiz todo esse monte de vídeo que eu fiz nesse canal, se eu tenho mais de 2.400 vídeos, é isso? Quantos vídeos eu tenho? Se eu tenho mais de 2.400 vídeos, eu também tenho gente que me conhece muito bem. Eu não tô falando que ele tenha assistido todos esses vídeos, eu tô falando que, como eu vivo cometendo sincericídio no meu canal, eu falo exatamente o que eu penso e eu compartilho exatamente quem eu sou. E aí eu tenho uma coisa que poucos youtubers têm. Eu tenho uma coisa que poucos youtubers têm, que é essas 100 pessoas que assistem qualquer coisa que eu fale, independente de que assunto seja, elas me conhecem bem de um jeito que as maiores celebridades do YouTube não são conhecidas. Eu conheci um conhecido do Felipe Neto na época em que ele estava bombando no Brasil e todo mundo tinha nojo ou amava. E aí eu fiquei sabendo das fofocas do quanto o Felipe Neto era gente boa e do quanto ele precisava de terapia, o quanto ele precisava de ajuda, porque ele não era aquele personagem e aquele personagem estava matando ele. Então deve ser muito solitário para uma celebridade de YouTube, deve ser muito solitário deve ser muito triste você ser o Papai Noel em cápsula e no final do dia você olhar no espelho e falar, cara, 100% das pessoas que me admiram são tremendos imbecis que eu engano todos os dias. É gente burra que acredita nas merdas que eu conto. E aí eu fico me perguntando se o Papai Noel em cápsula lá, no final do dia, ele tem alguém que o conheça de verdade. O que tá por trás do personagem dele, da máscara de falsidade que ele veste todos os dias para poder trabalhar. Sinceramente, eu olho para todas essas pessoas que são personagens na internet, ideias radicais, o Jonas Bono, eu percebo no olhar deles, no semblante deles, o mesmo vazio, o mesmo olhar fundo de, meu Deus, eu não aguento mais essa armadura que eu tenho que vestir todos os dias e tenho que ficar defendendo pensamentos radicais que são tremendamente limitados, e eu fico pensando se essas pessoas não anseiam por outros que os conheçam de verdade. Porque se eu fosse o Papai Noel em cápsula, ou se eu fosse sei lá, a Nicole lá, candidata, é, e aí você vai falar, nossa, Fausto, como você é homofóbico. Não, eu só sou bully e sou chulo mesmo. E quem me conhece sabe, quem me conhece sabe. Mas eu fico pensando, essas pessoas, se elas saem de casa e andam até a padaria, eu acho que elas vão com medo
Porque ou elas vão encontrar alguém em quem elas dão gatilho, que vão xingar elas e que as odeiam, ou elas vão encontrar imbecis que acreditam no que eles falam. E deve ser ruim pra alma. Tudo bem que a alma dessas pessoas já morreu, já secou há muito tempo, né? Mas se tem uma coisa que eu gosto é. Eu tenho alguns de vocês tão próximos de mim me dando feedback direto e me analisando de maneira brilhante, incrível. E a impressão que eu tenho é que quando eu saio daqui de casa pra ir na padaria, ali é um quarteirão de casa, eu posso ser. Não vou ser, mas eu posso ser encontrado por uma pessoa que me conhece profundamente, que conhece profundamente o que eu sou, o que eu realmente penso, e quais são as coisas que me angustiam, o medo que eu tenho de não ser um bom educador para Lana, o medo que eu tenho de não ser um irmão bom o suficiente para minha irmã, o medo que eu tenho do mundo colapsar e de tudo, toda essa segurança financeira que eu estou construindo não servir para nada, todas as minhas ansiedades, toda a minha dor perante a injustiça, toda a minha paixão por conhecimento e todas e toda a contrariedade daquilo que eu sou e do que eu penso, do que eu quero e dessa sede de conhecimento e aí eu posso ser encontrado por alguém que eu nem conheço, mas que pode dizer que me conhece profundamente. E isso dá um sentimento de gratidão enorme, enorme, enorme. E aí o Carlinho ele me manda um vídeo de um cara que tá perdido. E esse cara, muito provavelmente, ele tem a mesma coisa que a gente tem, que, né? Que é tá perdido naquele triângulo de altas habilidades, seu autismo e TDAH. E você vê um cara que poderia perfeitamente ser eu. Eu poderia estar amargurado igual esse cara aqui. Desculpa se eu tô farpando, desculpa se eu tô expondo, desculpa se eu tô tendo um sentimento que é muito ruim de se ter por alguém, que é pena. E aí eu tô olhando pra esse cara, eu tô sentindo pena dele. E eu entendo exatamente o que ele diz, assim, olha, o atalho só te tira do teu caminho. Eu já era o que eu era, e aí eu tentei não ser eu mesmo, e aí eu fui lá e fiz direito. E olha que bosta, porque aí eu só perdi tempo, não é quem eu sou. E aí eu tô olhando pra isso, pra ele falando, olha, não entende, que é uma conclusão incrível do vídeo anterior, em que ele fala que o atalho não vai te levar a lugar nenhum. Então ele fala de outras maneiras, coisas que eu vivo dizendo aqui, que é você tem que encontrar aquilo que está de acordo com a tua natureza, que você tem que encontrar aquilo que faz você andar aquela milha extra, que você tem que encontrar aquilo que faz o teu coração bater e faz você sentir que você está no lugar certo. Deixa eu ver se esse vídeo vai poder ser mais longo do que... É, peraí, deixa eu ver se eu consigo ganhar um tempo pra gente terminar essa conversa aqui, porque eu sinceramente achei que seria um vídeo rápido, mas todo vídeo rápido demora isso daí, né? Célia, você quer fazer aulas 4? Aí, de repente, pode me ajudar também aqui. Ahn, e aí me vem um sentimento de gratidão, que é eu, eu me fudi muito nessa vida. Muito, muito, muito. Eu percebo que, assim, o que acontece no Event Level, o que acontece no Event Level é que tinha uma nobreza, não era nobreza no sentido real da palavra, mas era muitos fazendeiros muito ricos, porque eles plantavam muito algodão e eles vendiam muita coisa. E o que você vai fazer em 1600 e 1860? Tinha internet? Não tinha. Tinha BDO? Não tinha. Tinha. Falar em BDO? Tinha. Audible naquela época? Tinha Netflix naquela época? Não tinha. Então, em 1860, se você é rico, o que você vai fazer? Baile. Pra quê? Pra mostrar vestido novo. Mas aí você vai fazer o vestido e vai fazer o que mais? Você vai falar do romance que você leu. E vai falar das coisas que você trouxe da Europa. E você fala, porra, mas é isso, é essa futilidade toda, assim, a humanidade é fútil. A gente precisa da Santíssima Trindade de Murquim, que é comida, roupa e abrigo, e todo o resto a gente preenche com futilidade.
que é com valor simbólico de coisa que não vale porra nenhuma. Né? Então, as mulheres, elas estavam preocupadas em fazer o baile, e o baile ele tinha que ser impecável, porque todo mundo que ia na casa lá ia ver se estava tudo em ordem, né? Se a família estava de acordo com o código de conduta moral da época, se a etiqueta estava em dia, se os criados estavam servindo tudo em ordem, porque você vai para uma festa em 1860 para sair falando mal lá. Fala, o ponche estava ruim, a comida estava fria, não sei quem estava. Eles tinham cara de ter brigado, por quê? Porque é o que você tem para fazer. Por quê? Porque se você atendeu a Santíssima Trindade e você tem riqueza para não ter que trabalhar pro resto da sua vida, o que vai te sobrar? Valor simbólico, coisa fútil. Então você vai ler Orgulho e Preconceito e O Vento Levou, você vai ver o jogo social besta, tosco, como ele é de verdade. Mas aí vem o inverno, né? Porque, vai ter guerra? Não vai ter guerra, não. Vai ter guerra, não vai ter. Para, vocês são idiotas, não vai ter guerra. E de repente tem guerra. E de repente não só tem guerra, como eles começam a perder. E de repente eles têm as suas terras invadidas. E de repente eles têm que correr pela vida deles. De repente eles têm que descer do salto e ter que trabalhar. E aí você fala, cara, isso é devastador pro povo de um estado. A gente tá falando da Geórgia, a gente tá falando de Atlanta aqui. Você fala, nossa, essas pessoas nesse lugar aqui, elas realmente passaram por coisas muito difíceis. E o que aconteceu comigo é que não foi o país que passou por isso, foi a minha família. E eu posso dizer que as situações de estresse às quais eu fui submetido, com o mesmo orgulho que a Scarlett tinha, foram bastante traumáticos para mim. Então, quando eu olho pro começo da vida da Scarlett, do Musashi, do menino aqui que perdeu tempo fazendo faculdade de Direito e agora tá amargurado pra cacete, quando eu olho pra tudo isso, eu falo, eu tive um começo de vida muito atribulado que quem tava olhando de fora pra minha vida tava falando, nossa, cara, que maravilha de vida que você tava levando. Vamos lembrar que o nosso vídeo aqui é sobre gratidão? Tá, o tema desse vídeo aqui, ele é gratidão. Vamos falar de onde vem isso. Eu deixei de ser um herdeiro de um hospital e de uma clínica e de 5 imóveis, e passei a ser alguém que tinha insegurança alimentar, né? Eu morava numa casa enorme, sozinho, e não tinha crédito para comprar comida. E tive que passar por muitas situações delicadíssimas. Então, assim, perdi grande parte da mobília da casa, consegui alugar o imóvel onde eu morava, e o meu pai, ele não abandonou só a mim, né? Ele tinha que fazer isso porque, caso contrário, ele teria morrido. Não tiro a razão dele. Mas ele abandonou a sócia dele também. E ele deixou a sócia dele numa situação desesperadora. E aí, assim, a pessoa que me serviu de figura materna durante um tempo e que me ajudou muito, ela estava se afogando em areia movediça tanto quanto eu. Então eu saí da casa, eu aluguei essa casa e eu não conseguia usar esse dinheiro. Eu falava, não, esse dinheiro vai pra clínica, porque meu pai abandonou as sócias dele numa situação dificílima, em que eles, além de lidar com a dificuldade de uma clínica prestes a falir, eles tinham que contratar um médico agora que meu pai, responsável clínico pela clínica, simplesmente tinha abandonado. Se elas deixassem a clínica desmoronar, muito provavelmente ele teria que voltar para ser responsabilizado criminalmente pelo abandono do negócio ali. E aí eu fui arrumar empregos onde eu poderia morar no trabalho. E eu passei por coisas que eu não estava preparado com a idade que eu tinha. Então, com 16 anos, com 17 anos, eu já tinha morado fora. E eu tava com uma casa, tava com 13 cartões de crédito, tava com uma série de execuções em andamento. Meu pai estava doente, então eu não podia xingar ele, porque se ele se estressasse ele podia morrer. E eu tinha consciência de que a minha irmã ficaria para eu cuidar.
Então, quando eu escuto E o Vento Levou, e eu escuto os pensamentos internos da Scarlett, do tipo, fodeu, né? Eu tô aqui cuidando da minha cunhada, tô aqui cuidando das minhas irmãs, eu tô aqui cuidando de um monte de gente, e elas são umas incompetentes e elas não vão dar conta. Se eu não fizer por onde, elas vão passar fome. Se eu não for forte, não tem alternativa a não ser forte. Por quê? Porque senão esse negócio vai desmoronar. E eu tinha tudo pra ser um filho da puta de direita, um imbecil de direita. Falar, olha, eu fui tirado tudo, e olha o que eu consegui, foi fruto do meu esforço, seria imbecil, né? Excretando besteira pela boca falando isso. Eu tive muita sorte, eu tive muita gente que me apoiou, eu tive um momento histórico favorável de poder ir para o Japão e fazer dinheiro, entre aspas, de maneira infinita. Mas eu tive que passar por muita dificuldade, e eu tive que ver a realidade de um Japão que pouca gente viu. Porque a Nippon Garasu, em Mie, era conhecida pelos brasileiros das cidades ao redor como o lugar onde quem aguenta, quem consegue aprender, quem aguenta e se acostuma não quer sair mais. Por quê? Porque era um trabalho de filha da puta, e mas que pagava muito bem. Né? Pra época pagava muito bem, então eu consegui pagar algumas dívidas do meu pai, eu consegui sustentar a mim e a família do meu pai durante um tempo. Mas não deixou de ser um inferno. Então imagina, você tá reclamando do 6 por 1, né? Você tá reclamando aí de 6 por 1. Eu trabalhava 2 dias, 12 horas, durante o dia, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. No terceiro e no quarto dia, eu trabalhava à noite. Eu trabalhava das 7h30 da noite às 7h30 da manhã. E aí eu tinha 2 folgas. Então eu nunca folgava no fim de semana. Raramente eu folgava no fim de semana. E mesmo quando eu folgava no fim de semana, eu saía às 7h30 da manhã do sábado. E aí eu tinha o sábado e o domingo, mas eu precisava ajustar o meu horário, porque na segunda eu teria que trabalhar de dia. Isso acabou com a minha saúde. Isso fodeu o meu sono. Até hoje eu tenho problemas de sono. Né? Até hoje, se eu não tenho uma agenda para trabalhar no dia seguinte cedo, eu vou trocar o dia pela noite, porque foi o que eu fiz durante os primeiros anos da minha vida. E isso tem consequências até hoje. E era um lugar barulhento, era um lugar úmido, quente, insalubre, porque eu ficava respirando amônia, cola, né, que compunha cola, da fibra de vidro que passaria por um forno para virar um filamento de correia dentada. Então, eu mexia com rolos de fibra de vidro que espetavam o dedo. Então, eu tinha eu tinha um rolinho. Meu kit, não tem aquele cinto de utilidades do Batman? O meu cinto de... E eu tô falando com esse cara, e esse vídeo é sobre gratidão. Só pra gente não esquecer, né? O que a gente tá fazendo aqui. E o meu cinto de utilidades, ele tinha 2 pensas e um rolinho. Um rolinho era uma haste com um rolinho, literalmente um rolinho na ponta, em que a máquina ficava puxando o filamento da fibra de vidro, e eu colocava aquele rolinho para deslocar, para fazer o que eu precisasse fazer, para limpar e tal. E aí eu tinha uma pinça que era para puxar o filamento de vidro depois que ele saía da cola, para poder dar o nó, para poder mandar pro forno, para voltar lá por baixo. E eu tinha uma outra pinça que era o que eu usava para tirar as farpas de vidro que espetavam o meu dedo. Então eu tinha uma lâmpada e eu tinha uma pinça e eu ficava tirando tudo aquilo. Então era muito comum eu sair do trabalho, voltar para casa, tomar banho, aí dilatava a pele. Aí eu ia abrir a torneira da cozinha, e aí o vidro entrava, porque ele tava, né, tinha dilatado um pouco a pele, e eu sentia o espetar. Então eu passei muito tempo, né? Aí você vai pegar a cremosa, aí você passa a mão na bunda da menina, você fala, ai, caralho. E a menina fala, que porra é essa? Desculpa, é que eu trabalho com fibra de vidro e tal. Isso quando não acontecia de eu passar a mão para fazer um carinho no pescoço da cremosa e ela sentir arranhando. Esse era o lugar onde eu trabalhava.
E dava pra ter relacionamento estável? Não dava. E não era por falta de meninas interessadas em se relacionar, porque era muito é, atraente, assim, né? Trabalhar na Nippon Garasu, dada a diferença de renda entre as outras fábricas. Então, eu lembro que a mesma empreiteira colocava numa fábrica de fazer macarrão, o trabalho era muito fácil, o pessoal lá ganhava 180 mil ienes por mês na época, e com os abatimentos davam 120, 130. E eu lembro que o meu salário lá, ele tava em torno de 350 mil, e isso em 2000 era muita grana. Imagina você, o que você faria no ano 2000 se o seu salário fosse 6.800 reais. E numa época em que as coisas no Japão ainda eram baratas e que o poder de compra lá era altíssimo, né? Então por isso que eu fico falando que o Japão ele é um lugar ruim para se morar. Por quê? Porque eu já morei no Japão bom, que existiu de verdade. Mas é claro, o Brasil também é feito de suíças e somálias. Então, se você está saindo da Somália hoje para ir para o Japão hoje, talvez seja, né, um puta de um ganho de vida, de qualidade de vida. Então, quem sou eu para falar que você não deve ir para o Japão? Eu só não iria. Então, era muito difícil eu conseguir me relacionar, porque quando eu chegava, eu precisava ajustar o meu sono. Então, se eu começasse a me relacionar com alguém, eu tinha que estar na terça-feira falando: olha, eu não vou dormir. Então, durma aí às 10, 11 horas, porque você precisa acordar cedo amanhã, mas eu preciso ficar acordado pelo menos até às 7 da manhã. E eu vou ficar com sono e eu vou fazer o que eu consigo, que é estudar, que é jogar, que é fazer alguma coisa aqui. Por quê? Porque se eu não dormir amanhã durante o dia, eu tô fudido. E aí eu deixo de encontrar a pessoa na noite de quarta, na noite de quinta. Ah, mas o amor supera tudo, caralho, né? Aí eu folgo na sexta-feira e no sábado eu folgo, mas eu tenho que ficar acordado durante muito tempo porque eu preciso me programar para virar pro dia. É, e, e aí no domingo eu trabalho. É, e eu tava saindo de uma infância em que eu fui muito isolado, em que eu tinha muita dificuldade de me relacionar com pessoas. E a coisa mais venenosa de tudo isso, e talvez eu devesse ter aberto o livro, o vídeo que a Stella me mandou. Da vida era uma menina que mostra por que ela é tão tóxica, por que ela é tão difícil, por que ela sofre tanto para se relacionar e por que ela se corta. É um vídeo que eu preciso compartilhar com vocês para falar assim, olha, nem tudo a gente resolve simplesmente com compreensão do que o nosso passado foi. Porque aí você entende que você não deve se cortar, mas você não consegue deixar de fazer isso. A gente tá falando de uma menina lá que se corta porque ela teve uma infância tão difícil que quando ela se cortava, ela se aliviava da dor que ela sentia de ver os pais se xingando, se socando, se bofeteando, porque toda vez que ela pedia para não brigar, ela levava xingo. Toda vez que ela pedia para eles não brigarem, ela era colocada de castigo. E quando ela se cortava, todo mundo virava para ela, parava de brigar e falava: "Minha filha, o que você fez?" E aí ela tinha um acolhimento, que era o amor que ela queria. Então, essa menina com 5 anos, ela entendeu que quando ela se cortava, as pessoas paravam de brigar. Quando ela se cortava, as pessoas prestavam atenção nela. E quando ela se cortava, as pessoas demonstravam o amor que de fato elas sentiam por ela, mesmo que fosse se descabelando e xingando ela alto. Então o que ela vai fazer quando ela cresce e arruma um namorado? Ela vai se machucar porque o cara não fez carinho nela hoje, ela quer carinho. E isso, ela entende, é muito engraçado, porque ela entende o que ela é e como ela se tornou aquilo, mas ela não consegue deixar de ser. Então, eu tava saindo de uma vida que me impunha silêncio, porque era a dinâmica que eu tinha dentro da minha casa, né? Então, eu tinha uma madrasta que não estava feliz por ter acabado com a vida que tinha planejado e que não tinha dado certo para ela, que não aguentava o peso de carregar duas crianças que ela não queria, que não estava tão rica quanto eu gostaria de estar. Meu pai refugiado de guerra, um poço de silêncio, e a minha irmã com um começo de esquizofrenia e com dissociação de identidade, porque minha irmã sofreu a morte da minha mãe muito mais do que eu, porque ela já tinha 5 anos, ela já conseguia entender o que estava acontecendo com ela ali.
e ela passa por um momento muito traumático e ela dissocia e ela parte a identidade dela e ela sempre foi feliz com os amigos imaginários dela. Então, olha a minha educação, né? Eu perdi a minha mãe muito cedo. Eu cresci num lar onde a minha companhia era a minha irmã que era feliz conversando sozinha. E todas as minhas relações externas, elas eram forjadas porque eu era imerso num lugar onde a gente projetava para fora de casa uma família feliz e essa família não era. Então todas as relações que eu tive, elas foram arquitetadamente sintéticas. Então eu tinha dificuldade de me aproximar de pessoas. E aí no momento em que eu me desvencilio de seita, me desvencilio de família, no momento em que eu deveria começar a usar as minhas habilidades para me aproximar de pessoas e criar vínculos com ela, eu preciso sair do Brasil porque eu quebrei. Rompi com uma empresa que fez muito maracutaia, então eu não tinha portas abertas em nenhum dos lugares onde eu passei pelo Brasil. E cheguei no Japão com um trabalho que me impedia de me relacionar com pessoas, porque não existia um grupo grande o suficiente que fizesse os mesmos horários que eu fazia. E as pessoas que trabalhavam comigo nesse lugar eram completamente incompatíveis ao ponto de não ter por que a gente conversar. Dos poucos brasileiros ali, não tinham a menor razão de ser, não tinha diálogo entre a gente por total incompatibilidade. E em 2000 a internet era praticamente inexistente. Em 2000 a Kindle não existia, livros em PDF não existiam. E em 2000 eu não tinha facilidade de comprar livros como eu consigo comprar hoje. Então, aqueles 4 primeiros anos ali foram os meus anos de prisão de Musashi, né? Se você não leu Musashi de Eiichi Yoshikawa aí, você se fodeu. Mas quando o Takuan prende ele e deixa ele preso numa biblioteca e fala se fode aí, otário, ele é privado de convívio social da maneira que eu fui privado de convívio social, porque basicamente eu tive que aprender japonês sem conversar, porque eu entrava na fábrica, eu tinha as pontas para interagir com as pessoas, mas durante o trabalho, japonês não conversa. Então, aquilo ali e uma prisão, para mim, era a mesma coisa. E eu vivia sentindo que não tinha por que estar vivo. Mas que eu também não podia morrer, porque senão quem ia cuidar da minha irmã? E a internet demorou muito tempo para ganhar fôlego, para ir para frente. E durante esse tempo, é muito triste, mas me acalenta muito que enquanto eu estava operando máquinas de fibra de vidro, o Lorival Santana estava vivendo a vida dos meus sonhos aqui, que cara, eu consigo enxergar além das mentiras que são contadas e eu consigo te dizer o mundo como ele é, né? Como as coisas acontecem para além de todas as mentiras que são contadas nos templos, nos jornais, nos discursos políticos e assim, conhecer o mundo de verdade como ele tem um preço muito alto. Sim, tem um preço muito alto. Mas sempre foi o que me moveu. Por quê? Porque eu fui inserido numa família que foi lastreada em mentira, né? A minha madrasta dizendo para todo mundo que era minha mãe de verdade. Acreditando numa mentira, porque a gente ia numa seita e Deus era imposto como verdadeiro e não é. Nem cristão acha que é aquele Deus cristão ali. E quais eram os prognósticos dessa época, né? Quer dizer, eu não posso voltar para o meu país, porque eu não tenho o que fazer lá. Não tenho qualificação, não tenho apoio, não tenho família, não tenho ninguém, então eu preciso conquistar tudo aqui sozinho. E aí eu vejo um vídeo desse cara aqui e eu vejo esse livro aqui e eu penso numa história, num diálogo. Teve um diálogo aqui que me marcou muito, muito. E a escritora é genial por ter levado 10 anos para criar 2 personagens e fazê-los tão convincentes e bons e profundos e característicos para que eles pudessem ter um diálogo tão foda quanto aquele. E talvez na opinião da maioria das pessoas, o ponto do livro nem seja esse.
Mas o Butler, ele vira pra Scarlett e ele fala: nós somos dois bandidos, nós somos dois safados, nós somos duas pessoas muito baixas. Por quê? Porque a gente faz o que a gente tem que fazer para sobreviver quando a oportunidade aparece. E mexe muito comigo que o Butler ele tenha sido tão transparente, tão direto, e ele tenha feito a Scarlett sofrer tanto em relação ao amor que ela sente pelo Ashley. Se você não leu esse livro, você se fudeu, mas tudo bem. Não precisa ler o livro só para entender o que eu vou te falar aqui, porque eu vou explicar. Só que, claro, isso é um spoiler. Ashley é tremendamente apaixonada. Não. Scarlett é tremendamente apaixonada pelo Ashley. Pelo Ashley. Eu sei que você tá acostumada com a Ashley do cabeçudo lá do. Eu também sou cabeçudo, então eu posso falar. Do. Alguma coisa Jones? Como que é o nome dele lá? A Ashley da minha infância, a Ashley. O. É... Pô, que horrível. Não me vem à cabeça o nome do cara, mas vocês estão acostumados com isso também. Estão acostumados com a Ashley menininha, em defesa do Resident Evil. Mas o Ashley é um cara, e é um cara que enfeitiçaria qualquer menina riquinha de 1860. Por quê? Porque é um cara culto, um cara que lia, um cara que estudava, um cara que sabia em que mundo ele vivia. Ele entendia de filosofia, ele entendia de leis, ele entendia de geografia, ele entendia de tudo. E era um cara de uma família rica que só teria que administrar e gastar o dinheiro da família dele pro resto da vida. Vendendo algodão, curtindo a vida, sendo atendido por servos da família. E era imbatível, porque você olhava pro cara e você falava: olha que elegante, olha que bonito, olha que qualquer mulher gostaria de ser pedida em casamento por ele, porque herdaria todas as terras dele e viveria todo o glamour da vida do cara. E aí vem a guerra, e aí o cara, ele tá cheio de filtros morais, e tá cheio de não me toques, e tá cheio de não sei fazer isso, porque isso é trabalho de servo. Enquanto isso, tem o Butler lá, ele tá falando: ah, tá chovendo, eu vou vender guarda-chuva, né? Tá, e aí ele fala: você é muito triste que você não consiga se desligar de pessoas que não conseguem se adaptar ao mundo novo. É muito triste que você não consiga aceitar que existem pessoas que não conseguem se adaptar ao mundo novo. Por quê? Porque o mundo muda, às vezes ele tem um solavanco. E olha como é maravilhoso que a autora desse livro tenha escrito isso e publicado em 1936, falando sobre 1860. Por quê? Porque ela tá levantando de 1930, onde ela viu gente se erguer e enriquecer. E gente que teve tudo apodrecer de amargura e definhar de amargura. Então ela fala: é inútil você tentar resgatar uma pessoa que tá com âncoras no mundo velho. Essas pessoas ancoradas no mundo velho, elas vão ficar para sempre amargurando o mundo não ser o que já foi. Só que aquele mundo lá, ele acabou. Ele acabou. E sabe de quem que é esse mundo? De quem consegue aceitar que o mundo não é mais aquele, que agora são os Yankees que mandam, que agora os políticos são os Yankees, que agora os negros estão libertos, que agora os negros estão nos atacando e nós não podemos revidar. E dado todo esse tabuleiro novo, as pessoas olham para o tabuleiro e se adaptam e se levantam. E sobre novas regras, elas conseguem se adaptar e sobreviver. De uma maneira que não lhes fere a natureza. Essa parte sou eu que estou colocando na boca dos personagens, mas ela conversa muito bem com esses dois vídeos aqui. Então é muito importante. Porque o cara ele trabalha com comércio, mas ele gosta daquilo. Ele tem que andar com bandido e tem que jogar poker com bandido, mas ele gosta daquilo. E ele diz: o Ashley, ele não tem lugar nesse mundo novo. Porque ele foi moldado, ele foi talhado, ele tá petrificado pro mundo velho. E esse mundo velho não existe mais. Então são pessoas completamente deslocadas no tempo. E o teu erro, Scarlett, é perder tempo tentando ressuscitar esse cara ou adaptá-lo para o mundo novo, simplesmente porque você é incapaz de olhar para o mundo de agora e entender que você tem que lidar com pessoas que estão no mundo velho e que não vão conseguir passar para esse daqui. Você perde tempo, você é burra pra caralho, porque você tem que deixar essa pessoa definhar, porque você não vai conseguir mudar a vida dela.
E é claro que ela não aceita, e ela só vai enxergar isso de maneira transparente e cristalina no final do filme, no final do livro. No final do livro ela fala, caralho, é isso mesmo. É isso mesmo, eu tava o tempo inteiro apegado a um ideal. Eu tava o tempo inteiro apegado a uma fantasia de que essa pessoa ela fosse se adaptar ao mundo novo e florescer só porque eu enxergo esse potencial de mudança. E daí vem uma dor dilacerante, que ela se julga porque ela não consegue fazer com que o Ashley enxergue o potencial que ela enxerga nele. Mas o potencial que ela enxerga nele é a esperança vazia dela. E é a capacidade dela, ou seja, ela está projetando uma capacidade que é dela de se adaptar. E ela está falando, nossa, como seria lindo se o Ashley tivesse essa capacidade que eu tenho e que eu estou projetando nele. E ele viesse para esse mundo de verdade, saísse do mundo que não existe mais, porque a guerra transformou esse mundo. E aí eu seria feliz. E olha como isso é a receita para amargura. Então tá o Ashley amargurado porque o mundo que ele foi criado para imperar não existia mais. E a Ashley infeliz porque ela não conseguia trazer esse cara para que ele pudesse ser imperador num outro mundo que ela estava desbravando e conquistando com o esforço dela e com o trabalho dela. E aí você olha pro Butler e você fala, cara, esse cara é um filho da puta, mas depois você olha direito e fala, não. É um cara que entendeu as mudanças e que jogou de acordo. E aí foda-se filtro moral, foda-se o que a sociedade pensa. Porque tudo bem você cagar pro que uma sociedade pensa se essa sociedade, ela simplesmente deixou de existir. Cadê? Se ela deixou de existir. Então, é muito interessante ver o vídeo desse cabeçudo aqui, deslumbrado com Muhammad Khatami. E é muito interessante porque eu publiquei isso daqui 6 dias atrás, e aí, 4 dias atrás, vem o Miguel Nicoleles e fala exatamente a mesma coisa. O Nicoleles, em 2026, ele fala exatamente o que o Khatami, em 2006, disse que ia acontecer. Olha que interessante. Em 2006, Khatami falou, olha, a sociedade americana, ela tende a. E em 2026, Nicoleles repete o que o Khatami disse, mostrando que o Khatami estava certo. E eu lembro de uma conversa que eu tive com a Márcia, aí, que foi Márcia Leme, não a Márcia Nagai, que foi uma conversa muito dolorosa, que eu falei, quer dizer, os Estados Unidos ele enriqueceu roubando dinheiro, roubando óleo do Oriente Médio e roubando combustível do Oriente Médio e explorando mão de obra barata chinesa. Em suma, foi isso, né? E cobrando juros é, e, é, de países para quem emprestou dinheiro é, e podendo imprimir dólar infinito, porque afinal de contas ele era o lastro do combustível mundial. Mas esse mundo não existe mais. Esse mundo não existe mais porque o petrodólar já é questionável. A China fez as próprias marcas. O Oriente Médio já não está mais tão roubável quanto já foi um dia. Eles conseguiram a Venezuela, mas eu não acho que isso vai resolver o problema dele. Quer dizer, esse mundo ele já não existe mais. A sociedade americana, como a gente já conheceu, não existe mais. E aí a gente vai conseguir recuperar todas essas pessoas amarguradas e todas essas pessoas que estão sofrendo ali? Não. Mas a gente consegue se adaptar e se colocar nesse novo mundo e falar onde é que estão as oportunidades agora para a gente conseguir surfar isso de maneira que não fira a nossa própria natureza. E aí quando eu vejo gente presa no mundo velho e, e agindo contra a própria natureza que tem, e aí agora eu sei que eu tô ficando muito abstrato, mas eu vou tentar explicar, aí vem um sentimento de gratidão muito grande. Vem um sentimento de gratidão enorme porque eu, na minha infinitamente
limitada perspectiva de mundo, eu consegui identificar aquilo que não fazia sentido e eu consegui me adaptar ao mundo novo. Eu só não consegui lidar muito bem e processar muito bem com o sentimento de culpa de sobrevivente. Então, eu cresci numa família que me fudeu. E quando eu virei as costas pra minha família, me senti mal por tê-la abandonado. Embora não tivesse feito completamente. Abandonei uma religião e me senti mal pelas pessoas que deixei lá atrás. E me senti mal especialmente por não ter conseguido abrir os olhos da maior parte das pessoas porque eu tinha alguma afeição e algum afeto. E me senti mal por isso. Então, quer dizer, a minha vida foi deixar um monte de Ashleys pra trás. Né? Me fudi muito com dinheiro, até que eu aprendi a lidar com dinheiro e eu comecei a ganhar. E aí eu comecei a tentar trazer pessoas comigo, falando, olha, dá pra você viver de dividendo aí, dá pra você, né, priorizar umas coisas mais importantes aí, dá pra você mudar determinadas coisas aí. E eu consegui trazer muita gente pra mim, mas não as pessoas que eram mais importantes. As pessoas que eram mais importantes começaram a continuar comprando um monte de lixo, continuaram fazendo um monte de besteira. E aí vem uma dor de Scarlett, né? Do tipo, meu Deus, Ashley, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E é uma dor muito grande. Mas quando eu me desapego desse desespero que eu tenho de, olha, você precisa enxergar o mundo do jeito que ele é, hein? Não vai fazer besteira de comprar esse negócio aí não, hein? Olha, não vai fazer besteira de acreditar nessa narrativa aí não. O que eu tô fazendo? Eu tô perdendo tempo. Porque não cabe a mim salvar a humanidade, não cabe a mim fazer todo mundo enxergar de uma perspectiva específica. Até porque, primeiro, a minha perspectiva é limitada, não é abrangente. E segundo, o que é bom pra mim não é bom pro resto da humanidade. Mas então, você tá dizendo que você é um bosta igual a todo mundo. Por que você tá feliz e fazendo um vídeo sobre gratidão? Porque eu descobri a porra da minha natureza. Então, quando eu olho pra trás e vejo eu trabalhando com rolos pesados de fibra de vidro, onde eu tinha que ficar 12 horas num lugar em que eu mal podia ler, porque os japoneses eles falavam o teu almoço é para você descansar a visão, porque você precisa enxergar bem quando você estiver trabalhando, então você não tem que ler no horário do seu intervalo. Ou seja, esse teu almoço que não é remunerado, a gente quer meter o bedelho e dizer que você não deve ser livre no seu tempo de almoço. A gente não quer que você leia no seu tempo de almoço, porque você tem que descansar. Então, eu saí de um mundo em que eu não tinha acesso aos livros que eu gostaria de ter, ao conteúdo que eu gostaria de ter, eu não tinha acesso às pessoas que eu gostaria de ter. Eu saí do mundo onde a minha maior diversão era ficar invadindo o computador dos outros por ICQ para viver a vida delas. E estudar pessoas e como criar conexão com pessoas que estavam muito distantes de mim. Eu saí do mundo onde tinha pouquíssimo acesso. E hoje, onde eu tô? Eu consigo ter acesso a inúmeras máquinas do tempo. Porque quando eu leio o Diálogo entre Civilizações é uma máquina do tempo, quando eu leio Viagem ao Mundo dos Talibãs, Talibã, o Lorival me ensinou, é uma palavra Taleb. Taleb é uma palavra que significa estudante. E Talibã é uma palavra que significa estudantes, é o plural. Né? Então, quer dizer, durante a época que essas coisas estavam acontecendo, em que Katami estava sendo Katami, em que Lorival estava sendo Lorival, eu estava preso numa jaula que me impedia de ser quem eu sou. E tem gente que passa a vida inteira sem descobrir quem é. Tem gente que passa a vida inteira tentando descobrir quem é e não consegue. Tem gente que passa a vida inteira tentando entender para que serve a natureza e onde que ele se sente bem e não consegue. Então, durante muito tempo eu tive preso, tive numa jaula. Só que aí quando eu saio dessa jaula, eu entendo exatamente o que é importante para mim. Né? Eu precisei passar por uma fase hedonista muito longa para chegar nesse ponto. Eu entendo exatamente aquilo que me faz funcionar, aquilo que me motiva. Apesar de uma depressão crônica, apesar de severos conflitos existenciais, apesar de muitas marcas e muitas feridas que não fecham e que tornam a existência angustiante,
eu consegui descobrir coisas que para que serve a minha natureza e onde é que eu me sinto bem. Então, esse cara, ele vai falar que o atalho só te tira do caminho, que ele começou estudando filosofia e ele gostava muito daquilo, mas aí ele falou, não, eu quero um atalho, eu vou fazer direito porque eu vou ganhar grana. E aí ele fez direito e não aprendeu porra nenhuma, o que ele aprendeu era contra os princípios dele, então ele não consegue ser advogado para ganhar dinheiro. Então ele se fudeu, porque agora, uma faculdade depois, ele tá de volta à primeira linha. E ele tá estudando filosofia. Só que você olha pra esse cara e você vê ele tremendamente amargurado. Então, sim, eu concordo com ele. Que ele é um tremendo de um fracassado. Por quê? Porque ele é muito bom no que ele gosta. Só que aquilo que ele gosta não viabiliza a existência dele. Então, esse andarilho e suas sombras aqui, não sei qual que é o nome dele, mas esse rostinho aqui que vocês vão ver, ele. Esse é o rostinho do Ashley. Esse é o cara que fala assim: eu seria muito foda se o mundo fosse do jeito que eu gostaria que ele fosse e as pessoas não fossem tão burras e elas conseguissem entender Kant e Nietzsche. Então, se essas pessoas todas do mundo aí, elas entendessem o quão limitado é Aristóteles, aí a gente viveria num lugar melhor e mais do que isso, eu teria valor. Então, esse cara, me desculpe, tomara que esse vídeo seja visto por meia dúzia de pessoas só. Mas esse cara aqui, ele é literalmente o meme do cara no canto da festa, todo mundo dançando, todo mundo se divertindo, todo mundo bebendo, e ele lá no canto, amargurado, puto, triste, solitário, sentindo dor e frustração e falando: esses idiotas não sabem que eu entendo Nietzsche. É o cara. Mas ainda se ele saísse da festa chata e fosse para casa e tivesse bem. Mas não, claramente, ele tá amargurado que ele não tá ganhando grana e ele não tá vivendo plenamente como ele gostaria de estar vivendo. Então ele fala: eu sou um fracasso, eu perdi tempo, eu fiz uma faculdade de direito e agora eu vou ter estaca zero. E agora eu tô aqui pensando e tentando ganhar dinheiro com filosofia. Só que talvez tenha gente querendo vir aqui e escutar ele falando sobre filosofia. Mas essas pessoas, elas querem escutar o que ele tem para falar de filosofia, mas não querem falar: nossa, parabéns por ter aprendido tudo isso, toma aqui R$ 1.500 para ajudar aí nas suas despesas desse mês. As pessoas não estão fazendo isso. Então, quer dizer, do que adianta entender Nietzsche e não conseguir pagar seus boletos no mundo em que você precisa fazer isso? Se esse cara não tivesse estudado tanto, ele tava lá no canal do Jones Manuel. Porque aí o Jones Manuel tá lá falando: você não tá conseguindo pagar os seus boletos, não é sua culpa, não, porque o mundo é capitalista e o capitalismo fere muitas pessoas. Me falem que época da existência de toda a humanidade a vida não foi difícil e todo mundo não teve que sair para vencer suas pequenas batalhas. Houve uma época em que a gente era coletor e caçador. Se você não fizesse 20 amigos para caçar um mamute, você se fudia na selva. Houve um tempo em que você olhava para uma fazenda em Atlanta e você falava: vou plantar algodão, e se você não tivesse escravos, você tinha que pegar a enxada e ir, porque trator não existia. Existia arado, você podia ficar dando chicotada no ombro do boi. E aí as pessoas viam você dando chicotada no lombo do boi para carregar o arado e falavam: vai que burguês, filho da puta, porque ele tem terra e eu não tenho. Amargurada de não estar conseguindo pagar seus boletos. A vida sempre foi difícil. Foi a polarização que chegou para você e colocou no seu ouvido que é o Estado que deveria te prover tudo. Bobeira. Não é porque o Estado rouba todo mundo com imposto que ele é obrigado a te dar uma vida boa. Roma sempre roubou tudo de todo mundo e nem por isso deu alguma coisa em troca para os conquistados. Essa é a natureza da humanidade, ela é predatória, por mais que você não queira. Agora, é muito mais fácil você manter pessoas conquistadas quando elas não se percebem conquistadas e se sentem livres. E aí, um monte de gente faz você se sentir livre, não faz você perceber que você é conquistado e que você é espoliado todos os dias. Aí sempre tem uma escapatória para isso, que é um cara falando que imposto é roubo e você não deveria ter que pagar porque isso é roubo. E aí fica um bando de ressentido, um bando de doidinho falando: não é moral pagar imposto porque isso é roubo, a gente não deveria. Quer dizer, todo mundo, em todo lado, falando groselha do que queria que o mundo fosse e não dizendo que o mundo é. E não dá para levar todo mundo, dá no máximo para você resolver o seu problema e ser Scarlett.
A Scarlett, ela faz o que ela precisa fazer pra quê? Pra irmã que odeia ela não morrer de fome. Pra escrava que todo mundo fala que ela explora não morrer de fome. Ela vai fazer o que é preciso pra garantir a vida boa pra ela e pros seus. E ela tem que fazer o que é necessário fazer. Agora, é muito triste pro Ashley tocar a serralheria e ter que mentir que a madeira era boa quando não era. E ter que barganhar e ter que tirar dinheiro de gente que não tinha condições de pagar. Então esse cara tem que ter a serralheria? Não, nem tente. Então esse vídeo do cara, ele é bem melhor. É o mesmo ressentido. É o mesmo cara lascado aqui, né? Mas ele é um pouquinho melhor, porque ele tá falando assim, olha, você não deve fugir da sua natureza. Ou seja, eu nunca servi para advogado, então por que eu fiz direito? Só que aí a gente chega num ponto muito delicado, que aí eu conheço um monte de gente que sabe a natureza que tem, não sabe como que vai ganhar dinheiro com isso. E aí me desculpe, o Brasil é uma máquina de moer pobre. É um ato de extrema rebeldia você conseguir ganhar dinheiro para pagar suas contas. Isso já é muita coisa. Porque você vive no mundo de moer pobre e que impede as pessoas de exercerem a sua própria individualidade e impede as pessoas de viverem de acordo com a própria natureza. Você pagar suas contas, você já está fazendo muito. De onde vem a minha gratidão? Eu consigo pagar as minhas contas exercendo a minha própria natureza, porque diferente da maioria das pessoas que sempre pôde conversar com um monte de amiguinho na escola, que sempre pôde conversar muito dentro de casa, que sempre pôde interagir muito com muita gente e que sempre pôde ser quem se sentia ser, eu tive que ser um personagem durante muito tempo da minha vida. E durante muito tempo da minha vida, eu ansiei por poder conversar com pessoas, poder trocar experiências, poder compartilhar experiências e poder ser útil. Durante muito tempo, essas foram as minhas aspirações e as minhas ferramentas para isso foi conseguir desenvolver conhecimento que pudesse ser útil para essas pessoas. Para que, tendo conhecimento de utilidade prática para a vida das pessoas, eu pudesse interagir com elas e ter momentos de intercâmbio que me propiciariam a oportunidade de criar vínculos, por exemplo, de amizade duradoura. Então, esse mês eu me peguei pensando, cara, eu tenho uma playlist, de dinheiro, onde eu ensino para as pessoas, tenha uma conta de depreciação. Se você não viu a playlist de dinheiro, você se fudeu. Tenha uma conta de depreciação. Se você compra um carro, não saia fazendo Uber sem considerar o capital do carro, porque daqui 10 anos o teu carro vai estar um lixo e você vai ter que comprar outro. Se você está pagando 120 mil num carro que dura 10 anos, se você não conseguir juntar 12 mil por ano para a depreciação do seu carro, daqui 10 anos você vai ficar a pé. Você tem que juntar 12 mil por ano para quê? Para que o rendimento desse investimento compre peças de reposição que você vai precisar ao longo da trajetória e para que sobre ainda uma correção inflacionária para que no final do 10º ano você venda o seu carro velho e consiga, com o dinheiro que você acumulou ao longo desses 10 anos, comprar um carro novo. Aí você está no jogo. Com essa depreciação programada, essa obsolescência programada, se você compra um celular hoje, você não pode achar que você não vai ter que comprar mais nenhum outro pro resto da sua vida. O celular dura 5 anos. Você tem que provisionar 20% do valor do celular todo ano. Para quê? Para poder trocar. E eu percebo que eu sou uma pessoa extremamente frugal dentro daquilo que me é importante. Fora daquilo que me é realmente importante, eu sou muito frugal. E eu fiz ensinamentos e eu não estava seguindo os meus próprios ensinamentos. Eu me tornei uma pessoa tão sovina que eu tenho minha conta de depreciação rendendo juros e aí me quebra a cadeira e eu falo, não, dá pra usar essa cadeira quebrada aqui mesmo. Quebrou meu condicionador de ar aqui, eu falo, não, eu tenho um ventilador aqui, eu posso usar ele. Quebrou meu teclado, eu peguei um da Dell e falei, não, dá pra jogar com esse negócio aqui suave, suave. Paguei R$ 99 no
num teclado da Dell, dá pra usar ele pra jogar. E aí, um belo momento, eu falei, cara, eu não estou vivendo de acordo com os meus valores, eu vou virar aquele velhinho que enterrou todo o ouro dele no fim da vida lá pra poder ficar olhando toda noite. Que bosta, eu tô vivendo uma vida de pobre. E não tô vivendo de acordo com o que eu mesmo prego. E aí, esse mês, eu falei, não, eu preciso tirar o escorpião do bolso e fazer valer aquilo que eu prego pra mim mesmo, as minhas próprias regras. Então, eu saí comprando um monte de coisa. Eu comprei uma cadeira nova, comprei peças pra consertar outra cadeira que eu vou deixar lá pra Lana. Comprei um teclado decente pra jogar, comprei esse condicionador de ar, comprei uma série de coisas que tinham deteriorado ali na cozinha ao longo dos anos e agora eu substituí e comprei novo. É, e eu falei, cara, é, isso é fruto de uma política que eu adotei, é, segura, previsível, funcional. O que está alimentando isso é um trabalho que eu sempre desejei. Porque eu lembro do meu pai trabalhando e eu lembro do meu pai acumulando muito conhecimento só para ele mesmo. E acumulando riqueza só para transformar em mobília que a gente não podia sentar assim. Né? Eu falava, caralho, que merda. E aí eu olhava pra ele, eu olhava pro irmão dele, eu olhava pra uma série de pessoas bem-sucedidas. Eu mudei pra um bairro residencial e aí eu via todas as pessoas, gente rica e assim, tremendamente cansada. Eu falava, cara, o objetivo de ter dinheiro não é essa merda aí não. E aí uma vez eu vou pra uma aula de inglês e aí eu vejo a professora Myung, feliz da vida, felizona. Eu trabalho na BASF ali, me divirto, meu trabalho é bem legal. Porra, mas você trabalha lá na BASF, por que você vem aqui dar aula de inglês para um bando de adolescente no sábado? Ela fala, porque eu gosto de conversar com gente nova. E é muito legal compartilhar conhecimento e conhecer vocês, interagir com vocês. Eu falei, caralho, ela nem tá aqui por dinheiro, ela tá fazendo isso daqui porque ela curte essa porra aqui mesmo. E nessa época, eu já começava a pensar, seria muito foda viver despreocupado com. Porque a escola pagava miséria para os professores, vivia trocando de professor lá porque nenhum ficava por conta da grana que recebia. Eu falava, deve ser muito foda você poder escolher um trabalho que paga pouco, porque você não precisa dessa grana e porque você está fazendo um negócio pelo qual você tem tesão. Ela sai daqui sorridente sábado meio-dia. Ela tem 2 turmas, se diverte horrores com todo mundo e vai embora feliz. Eu falei, caralho, quero chegar nesse ponto aí. E aí, de repente, quando eu volto do Japão, um país que não me vestia mais, um lugar onde eu não conseguia ser eu mesmo. Eu viver no Japão tava isso aqui, ó. Eu tava desse jeito aqui no Japão, falando, cara, que merda. Que lugar bosta, que tudo bem é rico, tudo ostenta, todo mundo inveja, mas que merda de lugar que não tem como dar certo. Eu quero ir embora aqui. Por quê? Porque todo o trabalho aqui implica foder a vida de alguém. Eu não quero ficar nesse lugar mais. Quer dizer, minha vida tá uma prisão. Eu não consigo exercer as minhas potencialidades aqui. O que eu tô fazendo aqui? E aí, de repente, eu percebo que tudo o que eu passei no Japão tem utilidade para as pessoas da vida corporativa. Que toda a dificuldade que eu tive de aprendizado de idioma serve para facilitar o caminho delas. E que as pessoas se interessam pelo que eu tenho para oferecer ao ponto de me remunerarem muito além do que eu ganharia se eu desse aula numa Wizard da vida aí. E aí, o dinheiro que eu ganho exercendo a minha natureza de me comunicar, fazer intercâmbio, ajudar a vida de pessoas, ver utilidade prática para minha experiência da minha experiência de vida na vida de terceiros, enquanto jogo PDO, né? Enquanto tem um monte de estrelinha na minha cabeça aqui, porque eu não paro de fazer essa merda. É, quer dizer, isso tá me remunerando bem, eu tô conseguindo manter uma conta de depreciação na minha vida, além de plano de aposentadoria, além de dar uma boa educação na criança que eu escolhi para mentorar ao longo dessa vida.
eu tô percebendo que todo o esforço que eu tô fazendo pra educar a Lana tá dando frutos. Eu tô percebendo que todo o esforço que eu faço pra manter a minha irmã segura e sob controle tá dando frutos. E que eu não tô deixando de ser eu mesmo. Quer dizer, eu poderia dar o dobro de aulas pra ganhar o dobro de dinheiro e falar: olha como eu tenho mais dinheiro do que vocês, seus otários. Eu poderia ser esse merdinha. E aí eu ia falar: eu tenho isso daqui porque eu mereci. E aí eu ia chegar no final da vida e ia olhar pra todo esse dinheiro e ia falar: grande merda, isso daqui não foi usufruído. Pra que eu tava tentando conseguir essa bosta? Mas aí no meio do caminho eu começo a ajudar outras pessoas na caminhada delas e eu consigo substituir horários de servitude por. Eu consigo substituir momentos em que eu vou servir ao outro para ser servido também. Quer dizer, eu continuo ocupado igual sempre estive. Só que agora, ao invés de cuidar e ajudar o outro na jornada dele, eu tô sendo ajudado na minha jornada. Então eu tenho várias pessoas me orientando e me ensinando chinês e fazendo eu aprender o que eu quero aprender, para eu conseguir interpretar o que eu quero interpretar, para eu conseguir ter acesso a uma DLC maior do que o jogo base, para eu novamente entender o mundo onde eu vivo, para não ficar preso no mundo velho. Porque você olha para os Estados Unidos, você olha para as empresas americanas hoje, você olha para a Europa hoje, você olha para o futuro dessas nações, tudo aquilo que a gente sempre invejou, tudo aquilo que a gente sempre quis ser, América do Norte e Europa, você vê o carrego negativo deles, você vê um povo definhando e você fala: o capitalismo deu errado, Jones Manuel, vou lá no canal dele. E aí é porque você tá olhando só um pedaço do mapa, você tá olhando pro jogo base, você não tá vendo a DLC, você não tá vendo o que tá acontecendo do outro lado do mundo, você não tá entendendo as mudanças que estão acontecendo no mundo. Então, de novo, eu tô tendo pessoas que estão me auxiliando para eu poder melhorar aquilo que eu enxergo, para eu poder me encaixar de forma que me beneficie mais nesse mapa aí que tá dado. Caralho, isso é foda demais. Então, hoje, eu passei no teste do Omigo. Quero compartilhar isso, porque afinal de contas esse vídeo é sobre gratidão. Hoje eu passei no teste do Omigo. A, a Jain, ela tá com pneumonia. Ela falou: Fausto, me desculpa, eu vou precisar cancelar a aula, não tem problema. Não cancela porque eu quero te pagar, porque eu quero pagar pela tua disponibilidade, sim, mas aceita essas aulas aí como um presente de seguro-saúde. Eu falei: não cancela, não. Me senti grato também por não privar a pessoa da remuneração num dia em que ela tá doente e fodida lá. Já faz 2 semanas que ela tá dando aula pra mim com um estado de saúde bem debilitado. Eu falei: cara, eu tenho tempo, eu tenho disponibilidade, então eu vou fazer uma aula experimental com uma pessoa nova. Eu procurei alguém que falasse inglês bem. O inglês também me abre porta que assim, é incrível. E aí hoje eu passei no teste do Amigo. Sabe qual que é o teste do Amigo? Demora muito pra você aprender um idioma. Demora muito pra você aprender um idioma. Mas existe um momento em que você pode fingir que você fala aquele idioma. Que é 90% dos vídeos de YouTube com captura de tela de Omigo. Se você entrar lá no YouTube, vai ter assim: brasileiro impressiona ao falar chinês fluentemente. Brasileiro impressiona ao falar russo com fluência. Brasileiro choca ao falar chinês como um nativo. E aí você vai lá todo otário, vai ver o cara. E aí ele fala meia dúzia de xi lá. Aí o chinês: meu Deus, você é muito foda. E aí você vai lá dar like, subscribe, compra o curso do cara pra saber qual que é o segredo dele aprender tão rápido. E a verdade é que quando você aprende porcamente um idioma, a primeira coisa que você aprende são o diálogo da apresentação. E o diálogo da apresentação é: my name is Fausto, I live in Brazil. Brazil is a very good country. We have lots of bitches. E aí você fica inseguro aqui, né? I have a lot of bitches. And. Uh, só que aí você capricha na encenação, né?
você fala, oh, I love watching movies and I love American culture. E esse papo nojento, ele se reproduz em toda vez que você aperta next do amigo ali. Por quê? Porque a pessoa não te conhece, é o primeiro contato. Ah, Hajime Mashite Dozo Yoroshiku. Ninguém fala essa merda. Mas você vai falar, Nansai desu ka? Que esse papo do amigo nojento, ele não significa que você tenha fluência, mas você consegue impressionar muita gente para conseguir muita visualização em rede social e para vender curso aí caso você queira. E aí foi muito gostoso, porque eu contratei essa Shigyu aqui para uma aula experimental e eu falei, eu tô no HSK 3 e eu quero praticar conversa, eu vou continuar com os meus professores me dando aula de gramática, eu quero bater papo. E aí, assim, na primeira meia hora, foi muito legal. Ah, eu sou brasileiro, eu tenho uma filha, sou separada, minha filha é adotiva, ela tem autismo, eu vou pra praia, ela gosta de ir pro shopping, a gente faz isso, aquilo. Quer dizer, o papo, ele fluiu, né? Num ponto em que a professora virou pra mim e falou assim, nossa, você não precisa estudar não, você já fala. Eu falei, não, não seja otária, a gente tá no amigo, acabou esses 15 minutos aqui, eu não sei mais nada. Mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Então, ela ficava falando e eu ficava repetindo, traduzindo em inglês para confirmar se eu estava entendendo direito o que ela estava falando. E aí eu falei, tô muito feliz, porque agora não tem legenda, né? E tô conseguindo entender o que você está dizendo, porque quando eu assisto o Bilibili, eu tenho pelo menos as legendas, e aí o pouco que eu sei de japonês me ajuda a entender, e aí eu consigo entender por cima o que está sendo dito. Ah, e aí você fala, pô, Fausto, não era você que falava que a gente tinha que viver de acordo com a sua natureza? É, lembra da menina lá que se cortava? E da descoberta da natureza e tal? Eu cresci sendo excluído da grande parte das conversas do meu pai, porque ele falava em japonês e eu não sabia japonês. Eu não sabia japonês do mesmo jeito que a Lana não sabe inglês, porque não é porque ela me escuta falando inglês o dia inteiro que ela vai aprender inglês, sendo que eu não converso com ela e não ensino ela. Né? Só que eu não faço a Lana se sentir excluída. Eu falo, você vai aprender português, você vai aprender a falar direitinho, e aí eu vou te ensinar tudo isso. E já começo a fazer ela escutar, e já começo a fazer ela entender muita coisa, de maneira que não confunda os idiomas. Mas em casa, não. Em casa, não importa o que o meu pai quis. Importa que foi como eu absorvi. E eu entendia que eu não tinha acesso às conversas porque eu não merecia. E a minha madrasta ficava falando para as amigas dela que ela falava japonês, e eu não falava. Então eu cresci me sentindo impostor, errado, burro, indevido, não merecedor de entender as conversas, como se, se essa culpa fosse minha. Então eu cresci ansioso por entender o que as pessoas falavam e extremamente incomodado quando eu não entendia o que as pessoas estavam dizendo. Isso fez com que eu aprendesse muito mais inglês, fez com que eu aprendesse, que eu quisesse aprender japonês. Só que essa natureza, ela não tem fim, né? Quer dizer, a menina, né, ela não precisa chamar a atenção mais dos pais. Ela não faz questão mais do amor e da proteção, e não faz questão que, que eles parem de brigar. Mas ela continua se cortando. Por quê? Porque ela sente o mesmo bem-estar quando ela se corta. Então, o que é o chinês para mim? É a repetição dos ciclos. A repetição dos mesmos ciclos. E daí vem uma gratidão, porque talvez se a China estivesse na merda, talvez se a China não oferecesse nenhum futuro, nenhuma oportunidade de trabalho, nenhuma vantagem por você saber chinês e português e inglês mesmo que a China não tivesse oferecer nada, talvez eu precisasse do chinês. Por quê? Porque eu preciso repetir uma dinâmica viciosa que não dá para quebrar nem com terapia. Por quê? Porque eu tô tentando ser merecedor da compreensão do mundo. Porque o mundo não me era explicado porque eu não sabia japonês quando eu era criança. Né? Então, esse vídeo foi muito longo. Se você chegou aqui, parabéns. Mas agora você me conhece mais do que você conhecia ontem. Eu aprendi inglês, aprendi japonês e não é suficiente. Eu continuo me sentindo insuficiente para o mundo, como se muita coisa fosse privada de mim por eu não merecer. E para mim não adianta ler a tradução do Google Tradutor, eu quero entender a pessoa falando. Eu não quero que alguém me diga o que a pessoa falou. Isso daí eu tinha na minha infância.
Eu quero entender o que a pessoa falou. Então, agora eu vou ficar estudando compulsivamente chinês para quê? Para ter acesso à DLC dos caras. E muito provavelmente, do jeito que eu tô me dedicando a esse idioma aqui, eu vou chegar à fluência. E aí, quando eu chegar à fluência, eu vou sentir um vazio enorme. Então o Corvo ele falou, porra, você é todo deslumbrado aí porque a sociedade iraniana, não sei o que lá. Mas se falar a mesma coisa da japonesa, aí você tem um chilique. Eu falei, é que a japonesa eu conheço. A iraniana eu tô descobrindo. A iraniana é novidade pra mim. A iraniana não me frustrou ainda, então eu tô descobrindo. E na verdade é uma autoilusão isso. De que uma hora eu vou merecer o conhecimento e eu vou ter aquele amor que eu sinto que eu não recebi. E que não volta, né? Tipo, não adianta eu receber um amor de outra pessoa hoje. Não é a mesma coisa. Eu tô tentando tapar um buraco intapável e na alma. Mas olha que interessante a sensação de gratidão que eu tenho. Aquilo que eu uso pra tentar preencher um vazio, que é uma repetição de um ciclo vicioso da minha infância, eu poderia estar igual a menina cortando meu braço aqui, né? Mas eu não tô cortando meu braço, eu tô estudando. E estudar faz com que eu tenha um carrego positivo para a vida que me dá acesso a novas oportunidades e novos aprendizados que matam a minha vontade de saber cada vez mais. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que eu termine de aprender chinês, me decepcione muito com a China, fale que é uma merda, que eu jamais moraria lá, porque os caras têm um monte de problemas que agora eu consigo enxergar, que é uma sociedade que não me satisfaz, e na verdade já tem um monte de coisa que mostra pra mim, assim, que é muito legal de estudar a China, mas que morar lá seria um martírio. E aí o próximo passo vai ser Pérsia, talvez. E o anseio de continuar entendendo o mundo. Tá vendo que eu fui talhado muito cedo na minha vida e que eu não consigo fugir disso daqui? E aí a gente entra nesse ponto. Se eu tentar me dedicar a outra coisa, eu vou fracassar miseravelmente. Por quê? Porque eu não tenho essa fome. Eu não tenho fome por IA e por programação do jeito que eu tenho para idiomas. Eu não tenho fome para música, instrumento musical e mecânica de automóveis do mesmo jeito que eu tenho para antropologia, para história e para relações humanas. Então, qualquer coisa que eu faça fora do caminho é uma perda de tempo, sim. Mas se eu não tivesse conseguindo ganhar dinheiro com isso, se eu não tivesse conseguindo. É, tá tendo blackout, tá caindo energia. E aí desconfigura a Alexa. E aí eu fiquei puto. E aí eu comprei um negócio plug and play aqui, pra facilitar a minha vida. Se eu tivesse trabalhando e não tivesse conseguindo comprar os livros que eu tenho vontade de comprar, substituir as coisas que eu tenho vontade de substituir, se eu não tivesse conseguindo pagar uma boa mensalidade de escola para Lana, pagar um bom plano de saúde para a família toda, adiantaria eu saber falar todos esses idiomas? Adiantaria eu manjar tanto de natureza humana, ter lido tantos livros? Não adiantaria porra nenhuma. Minha vida ia estar miserável e eu ia estar triste, igual esse cara aqui. Então não vem dizer que Nietzsche salva, porque Nietzsche não salva. Você tem que encontrar alguma coisa entre Nietzsche e Seixonoye para você misturar o ácido e a base e chegar num lugar de torpor confortável, porque senão você surta. Senão você fica amargurado aí. Igual esse cara. Não é esse cara, não. Esse cara aqui já me perdi no monte de vídeo e eu tô atrasado para trabalhar. Então reflitam aí, espero que seja útil. Abraço.